A cada 4 anos, a atenção do mundo se volta para os Jogos Olímpicos de Verão. Durante alguns dias, homens e mulheres de todo o mundo se reúnem para competir contra os melhores, a nata. Só tem fera. Assistindo aí os Jogos Olímpicos nos dias de hoje, nos dias atuais, pessoal, é quase difícil a gente se lembrar que poucas décadas atrás, não sei se vocês se lembram, os especialistas em corridas, eles declaravam pomposamente, sabe, com toda aquela arrogância, que nenhum corredor poderia romper a barreira dos 1.600 metros em 4 minutos. E aparentemente, um ser humano não seria capaz, aparentemente, de correr tão longe, tão rápido e em tão pouco tempo. Então, esses pseudos especialistas realizaram todos os tipos de estudos profundos para demonstrar que era impossível romper a barreira dos 4 minutos. Mas, certo dia, apareceu um jovem que não acreditou na opinião dos peritos. Ele não quis nem saber no que os peritos diziam. Ele não se prendeu às impossibilidades. Ele se recusou a deixar todas aquelas palavras negativas construírem uma fortaleza em sua mente. Ele começou a treinar forte, acreditando que iria quebrar aquele recorde, acreditando. E de fato, certo dia rompeu a barreira dos 1.600 metros em 4 minutos. Ele conseguiu. Ele fez o que aqueles especialistas diziam que não poderia ser feito. O nome desse grande homem aí era Roger Bannister. E ele fez história no esporte. Eu acho que o nome dele se diz assim. Eis o que acho muito interessante a respeito da história do Roger Bannister. 10 anos após ele ter quebrado esse recorde, 336 outros corredores também haviam quebrado o recorde dos 4 minutos para os 1.600 metros. Pense nisso, pessoal. Durante centenas de anos, desde que os profissionais da estatística tinham registro de corridas, ninguém correu 1.600 metros em menos de 4 minutos. Então, dentro de uma década, mais de 300 de pessoas de diversas localizações geográficas conseguiram fazê-lo. Agora eu te pergunto aí, pergunta que não quer calar, pergunta de $1 milhão. O que aconteceu? Simples, a barreira contra correr 1.600 metros em 4 minutos estava na mente dos atletas. Durante todos aqueles anos, os corredores acreditaram no que os especialistas diziam. Eles estavam convencidos de que era impossível correr 1.600 metros em menos de 4 minutos. Aqui está o ponto-chave. Você nunca vai ultrapassar, escute isso, as barreiras de sua própria mente, se você pensar que é incapaz de fazer algo. Nunca conseguirá fazê-lo, não vai conseguir. A batalha está na mente, na sua mente. Se você é derrotado na sua mente, acabou, já perdeu a batalha, não tem mais jeito. Se não pensar que tem capacidade para se levantar e definir aquele novo padrão, isso não acontecerá. A barreira sempre vai estar na mente. E isso é o que a Bíblia chama de uma fortaleza. É um padrão de pensamento errado que nos mantém presos na derrota. E é por isso que é tão importante termos pensamentos positivos, pensamentos em linha com a Bíblia, de esperança, fé, de vitória. Talvez alguém tenha semeado palavras negativas em sua vida. Isso aconteceu comigo. Quem sabe alguns assim chamados especialistas tenham dito que você nunca seria ou será bem-sucedido, nunca subirá ao topo, você simplesmente não tem condições de fazê-lo. Não dê ouvidos a essas mentiras. Se Deus é por você, quem se atreve a ser contra você? Rompa essas limitações do passado e deixa sua mente debruçar-se sobre novas e positivas atitudes de fé. Romper essas barreiras vão mudar a sua vida e a vida de seus filhos. Hoje, é comum corredores profissionais romperem aí essas barreiras dos 1.600 metros em 4 minutos. Pessoal, isso não é mais grande coisa. Roger Bannister estabeleceu um novo padrão, ele abriu o caminho. De semelhante modo, se você romper as barreiras de sua mente e começar a dar passos de fé,
você vai ultrapassar essas velhas barreiras, viu? E o mesmo acontecerá em sua família. Seus filhos, netos e as gerações futuras ultrapassarão essas barreiras. Continuarão a ir mais longe do que jamais as pessoas pensaram ser possível. E assim será porque você se dispôs a dar um passo de fé, estabelecer um novo padrão e abrir o caminho para as futuras gerações. Se não conseguir romper essas barreiras do passado, meu irmão, você correrá o risco de ficar rodando em círculos. Por exemplo, quando Deus conduziu os hebreus para fora do Egito, onde viveram em escravidão durante 400 anos, eles se dirigiram diretamente para a terra prometida. Seria uma viagem de 11 dias, mas eles levaram 40 anos para chegar lá. Por quê? Por quê? Porque eles desejariam vaguear pelo meio do deserto, voltando à mesma montanha vez após vez, não fazendo progresso algum. Por quê? Afinal de contas, Deus havia preparado a terra que manava leite e mel. Era um lugar de grande abundância, um lugar de grande liberdade. Mas o povo de Deus tinha sido abatido por seus opressores durante um tempo tão longo, sendo maltratado, usado e aproveitado que agora mesmo que Deus quisesse fazer uma coisa nova, eles eram incapazes de conceber aquela nova ideia. Eles não conseguiam abrir espaço para ela em seu próprio pensamento. Em vez de avançar com uma atitude de fé querendo boas coisas, eles seguiram em insistir em uma mentalidade pobre e derrotada. Davam voltas, concentrando-se em seus problemas e sempre reclamando, preocupando-se com os obstáculos entre eles e o seu destino. Deus finalmente os sacudiu para fora de sua acomodação. Ele lhes disse: vocês já ficaram tempo demais nessa montanha. Creio que Deus está nos dizendo algo semelhante. Você tem ficado atolado tempo demais onde você está. É tempo de seguir em frente, livrar-se das mágoas, das dores ou falhas do passado. É hora de acreditar em coisas maiores. É tempo de prosperidade, tempo de promoção, tempo de favor sobrenatural. Mas, para isso acontecer, você não pode continuar andando em círculos, fazendo a mesma coisa ano após ano.